Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você para mais um programa, né? Toda quarta-feira às 22 horas nós estamos juntos aqui para crescermos juntos na vida interior, né? Então se prepare porque Deus hoje quer falar muito com você. Deus hoje quer falar muito ao seu coração. Você que está no canal do YouTube da TV Canção Nova, já compartilha esse link com mais pessoas, tá bom? Hoje nós vamos usar o livro Suco de José Maria Escrivá. Você que quer ter esse livro em mãos, isso seria muito bom. Loja Canção Nova você consegue pela Loja Canção Nova ou pela Loja Mensageiros. Quero saudar você que está aqui no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. É muito bom tê-lo aqui, onde você também encontra este conteúdo. Estamos na página 82, parágrafo 197. Não me digas que cuidas da tua vida interior se não fazes um apostolado intenso, sem pausas. O Senhor, com quem me garantes ter um trato íntimo, quer que todos os homens se salvem. O Senhor quer que todos os homens se salvem. Portanto, eu não posso ter pausa. A minha preocupação constante precisa ser a salvação das almas. Veja que o nosso capítulo agora é pescador de homens. Você é pescador de homens. Eu sou pescador de homens. Veja, se eu amo a Deus, se eu tenho um trato íntimo com Deus, eu estou preocupado com almas. Isso é muito importante. No mundo em que vivemos, às vezes vemos as pessoas preocupando. Por exemplo, vemos pais simplesmente preocupados nos diplomas dos filhos, nas faculdades do filho, no filho ter uma casa, no filho ter bens, ter um carro. Então, veja, preocupações humanas importantes, mas o mais importante, minha gente, é a gente se preocupar com a salvação. Então, papai e mamãe têm que preocupar com a salvação dos filhos. A esposa tem que estar preocupada pela salvação do marido, o marido pela salvação da esposa. A gente pela salvação da nossa família, da salvação dos nossos amigos. Então uma pessoa que é íntima de Cristo, ela está preocupada o tempo todo com a salvação das almas. Amém? Isso é importante. 198. Esse caminho é muito difícil, disse-te ele, e ao ouvi-lo concordaste ufano, lembrando-te de que a cruz é o sinal certo do caminho verdadeiro. Mas o teu amigo reparou somente na parte áspera da senda, sem ter em conta a promessa de Jesus: o meu jugo é suave. Lembrar-lhe isso porque, quando souber, talvez se entregue. Claro, seguir Jesus é um caminho de cruz. A partir do momento que você começa a seguir Jesus, você vai entendendo isso. Seguir Jesus é porta estreita. Seguir Jesus é um caminho de cruz. Seguir Jesus é um caminho muitas vezes difícil. Mas, gente, a gente também não pode achar que agora seguir Jesus como se fosse a pior coisa do mundo, né? Ai, é só cruz, é só dificuldade, é só problema, é só perseguição, é só porta estreita, é só mortificação, é só sacrifício. Não, porque tem o outro lado. O outro lado da moeda é que o jugo do Senhor é suave. É que o jugo do Senhor é leve. Então, ao mesmo tempo que o caminho de Deus é cruz, ao mesmo tempo é ressurreição. Ao mesmo tempo que é luta, ao mesmo tempo é vitória. Ao mesmo tempo que é guerra, ao mesmo tempo é paz. Você está entendendo? Ao mesmo tempo que você perde muita coisa, mas você ganha muito mais. Então, nós temos que olhar os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda. O Senhor, a vida com Cristo é um caminho de cruz, mas a vida com Cristo é um caminho de glória também. É um caminho de vitória. 199. Diz que não tem tempo? Muito melhor. Precisamente os que não têm tempo é os que interessam a Cristo. Olha que interessante. Os que não têm tempo é os que interessam a Cristo. Isso aqui é muito importante. Por quê?
Porque uma pessoa que não tem tempo é no sentido de que ela está totalmente dedicada pelo reino. Ela está totalmente focada nas coisas de Deus. Então ela não tem tempo para besteiras. Ela não tem tempo para coisas inúteis. Então que bom se você não tem tempo para coisas inúteis. Que bom se você não tem tempo para coisas desnecessárias. Que bom que você não tem tempo para isso. Que bom que o tempo todo você está ocupado com as coisas do reino. E veja, por isso que José Maria Escrivá está dizendo, muito melhor que você não tem tempo. Precisamente os que não têm tempo é os que interessam a Cristo. Veja, geralmente é os que mais têm compromisso que Deus vai confiando coisas. Já prestou atenção nisso? Que são aos mais ocupados, que mais são os que ganham serviço. Às vezes tem um que não está fazendo nada, às vezes tem um que está com tempo livre, e aí às vezes a gente até fala, mas por que comigo que estou cheio de coisa e aquele outro não tem nada? É porque aquele outro não tem nada, porque justamente ele não está disposto. É por isso que ele não tem nada. É por isso que ele tem tempo sobrando, porque ele não está disposto a se entregar, ele não está disposto ao sacrifício, não se pode contar com ele. Gente, quando você vê gente abanando a mão, quando você vê gente folgada, quando você vê gente que não faz nada, quando você vê gente que não é generosa, ninguém quer contar com essa pessoa, porque ela não é generosa. Ela não é generosa. Então, até mesmo Deus tem dificuldade de encontrar espaço para fazer essa pessoa servir. Então, quando a gente precisa de ajuda, muitas vezes a gente pede para alguém que está lotado de coisa e esse alguém lotado de coisa vai fazer. E Deus também é assim. Deus às vezes vai entregar para aquele que está fazendo, para aquele que já não tem tempo, porque o não ter tempo mostra que ele é generoso. É nesse sentido. Então louvado seja Deus, que eu não tenha tempo para coisas desnecessárias. Louvado seja Deus. Parágrafo 200. Ao considerares que são muitos os que desaproveitam a grande oportunidade e deixam Jesus passar ao largo, pensa, de onde me veio a mim esta chamada clara, tão providencial, que me mostrou o meu caminho? Medita nisto diariamente. O apóstolo tem de ser sempre outro Cristo, o próprio Cristo. O apóstolo, ele é chamado a ser outro Cristo, o próprio Cristo. Gente, isso é uma tarefa muito, muito ousada. Isso é uma tarefa muito difícil. O apóstolo precisa levar Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua, disse São João Batista. O apóstolo não está ali para anunciar a ele mesmo. O apóstolo não está ali para anunciar suas ideias. O apóstolo não está ali para anunciar o que ele pensa, o que ele acha. O apóstolo está ali para falar o que Cristo pensa, o que Cristo acha, o plano de Deus. O apóstolo está ali para levar Cristo. Então, quando você fala de Deus para alguém, quando você evangeliza, quando você faz o seu apostolado, as pessoas precisam ver Deus em você. Mas não é que você vai fazer um teatro, não. É que a tua vida é Cristo. Como Paulo diz, viver para mim é Cristo. E pronto. E pronto. 201. Não te surpreendas e não te encolhas, porque ele te censurou que o tivesse exposto frente a frente com Cristo. Nem porque acrescentou indignado, já não posso viver tranquilamente sem tomar uma decisão, reze por ele. É inútil que procures tranquilizá-lo, talvez lhe tenha aflorado uma antiga inquietação, a voz da sua consciência. Ah, como é forte a voz da consciência em nós. E o apóstolo é chamado a despertar a voz da consciência de muita gente. O apóstolo é chamado a despertar a voz da consciência em muita gente.
202. Escandalizam-se contigo porque falas de entrega a pessoas que nunca tinham passado nesse problema? Muito bem, e daí? Se tu tens vocação de apóstolo, de apóstolos. Quantas vezes o apóstolo, ele não é bem compreendido, escandaliza, mas ele não pode parar. Ele não pode parar. 203. Não atinges as pessoas porque falas uma língua diferente. Aconselho-te a naturalidade. Essa tua formação tão artificial. O apóstolo precisa ser natural. A gente não precisa montar uma caricatura, a gente não precisa montar um personagem. Jesus quer que você evangelize com a sua personalidade, do jeito que você é, com o seu dom, com o seu talento, com a sua pessoa, de forma natural. Tomar cuidado para não achar que que tudo depende da sua capacidade, que tudo depende da sua formação, que tudo depende da tua intelectualidade. Não. Isso tudo é importante, mas é a graça de Deus quem age, é a graça de Deus quem faz, é a graça de Deus quem realiza. 204. Vacilas em lançar-te a falar de Deus, de vida cristã, de vocação, porque não queres fazer sofrer? Esqueces que não és tu quem chama, mas Ele. Eu sei muito bem a quem escolhi. Além disso, desgostar-me-ia que por trás desses falsos respeitos se escondesse o comodismo ou a tibieza. A estas alturas, ainda preferes uma pobre amizade humana à amizade de Deus? Olha que questionamentos fortes José Maria Escrivá está fazendo. Vacilas em lançar-te a falar de Deus, de vida cristã, de vocação, porque não queres fazer sofrer. Então, com medo de fazer alguém sofrer, às vezes a gente pode omitir a vontade de Deus para a vida dela. Porque esse caminho que Deus quer para você é um caminho de muito sofrimento. Então você se omite a falar com aquela pessoa. Não. Esqueces que não és tu quem chama. Ou seja, Jesus chama alguém para alguma realidade, mas vai fazer ela sofrer. Então que ela precisa passar por esse sofrimento. Ela precisa passar por esse sofrimento. Ou você esqueceu quem é que está chamando essa pessoa? Se Jesus está chamando essa pessoa, a gente não pode se omitir, com medo de ela sofrer. Além disso, desgostar-me-ia que por trás desses falsos respeitos se escondesse o comodismo ou a tibieza. 205. Tiveste uma conversa com esse, com aquele outro, porque te consome o zelo pelas almas. Aquele ficou com medo, o outro consultou um prudente que o orientou mal. Persevera, que ninguém possa depois desculpar-se afirmando que ninguém nos chamou. Gente, perante o chamado de Deus, como é difícil. Como é difícil. Como é difícil dar uma resposta. Como é difícil abrir o coração. E muitas vezes nós tentamos fugir. Muitas vezes nós tentamos fugir. 206. Compreenda a tua impaciência santa, mas ao mesmo tempo tens de considerar que alguns precisam pensar muito que outros irão correspondendo com o tempo. Muitos ouvem o chamado de Deus, mas precisam pensar muito. Muitos vão respondendo a Deus com o tempo. Nem todo mundo consegue ser imediato. Tem gente que precisa de tempo. Tem gente que precisa de meses. Tem gente que precisa de anos. Espera-os de braços abertos, condimenta a tua impaciência santa com oração e mortificação abundantes. Acabarão vindo mais jovens e generosos, terão sacudido o seu aburguesamento e serão mais valentes, como Deus os espera. Então, às vezes a gente tem que saber esperar.
Muitas vezes o apóstolo tem pressa que todo mundo responda a Deus. O apóstolo tem pressa que todo mundo diga sim, que vamos. Mas tem gente que vai ter que ter paciência. Tem uns que na mesma hora largam tudo e vão fazer a vontade de Deus. Tem outros que um pouco de tempo resolve. E tem outros que precisam de mais tempo. A gente tem que esperar. A gente tem que ter paciência. 207. A fé é um requisito imprescindível no apostolado, que muitas vezes se manifesta na constância em falar de Deus, ainda que os frutos demorem a vir. Então aquele que é apóstolo, ele precisa de fé. Constância em falar de Deus. Se o apóstolo não tem fé, ele desacredita. Ele vai perdendo a força, ele vai perdendo a valentia, ele vai perdendo a esperança, ele vai perdendo a constância, até porque muitas vezes ele não vê a mudança das pessoas, ele pode ir desanimando. O apóstolo verdadeiro, ele vai precisar de fé. Até porque muitas vezes o apóstolo faz a obra de Deus e não vê frutos. Isso é muito importante você entender. Muitas vezes você está servindo a Deus, mas você não vê os frutos. É como se Deus escondesse de você os frutos, para que você caminhe na fé e não na visão. Se perseverarmos, se insistirmos, bem convencidos de que o Senhor assim o quer, também à tua volta, por toda parte, se irão notando sinais de uma revolução cristã. Uns haverão de entregar-se, outros tomarão a sério a sua vida interior, e outros, os mais fracos, ficarão pelo menos alertados. Ou seja, a gente não pode parar de evangelizar. A gente não pode parar de levar Deus para o outro. Nessa, uns haverão de entregar-se. Então nessa que a gente, por exemplo, eu estou aqui pregando hoje para você. Uns vão se entregar a Deus. Outros tomarão a sério a vida interior. Olha que bonito. Uns vão se entregar a Deus, outros vão tomar mais a sério a sua vida interior. E outros, os mais fracos, ao menos ficarão atentos. Veja, a nossa palavra nunca é em vão, nosso apostolado nunca é em vão. 208. Dias de autêntico alvoroço, mais 3. Cumprem-se as palavras de Jesus: meu Pai é glorificado em que deis muito fruto e sejais meus discípulos. Essa palavra de Jesus era muito forte. Deus é glorificado quando eu dou fruto. Deus é glorificado quando eu dou fruto. E a Bíblia chega a dizer várias vezes que aquele que não der fruto será cortado. Irmão e irmã, você precisa dar frutos. E um dos frutos que você tem que dar é a salvação das almas. Você tem que se aplicar à salvação das almas, rezando por elas, fazendo penitência por elas, dando um bom testemunho para elas, falando de Deus para elas. E esses são um dos melhores frutos que a gente pode dar a Deus, que é as almas. A melhor coisa que você pode dar para Deus é almas. Tal pessoa está no céu porque você ajudou, porque você rezou, porque você fez penitência, porque você deu bom testemunho, porque você falou de Deus para ela. Esses são os melhores frutos que você pode dar para Deus. Almas. Vamos seguindo. 209. Fizeste-me sorrir, porque te entendo muito bem quando me dizias, entusiasma-me a possibilidade de ir às novas terras, para abrir brecha, talvez muito longe, precisa averiguar se há homens na lua, pede ao Senhor que te aumente esse zelo apostólico. Ou seja, o apóstolo, ele quer vislumbrar lugares novos, o apóstolo quer terras novas. Veja, o apóstolo, ele sempre está inquieto. Quantos são os homens de Deus que foram desbravando territórios? Até os dias de hoje, quantos missionários estão em territórios onde é difícil se pregar o evangelho?
Você sabe que até mesmo em países comunistas, em países onde não se aceita o evangelho, tem gente cristã infiltrada lá dentro para tentar evangelizar. Veja, o cristão é aquele que não sossega, o cristão é aquele que quer evangelizar a todos em qualquer lugar, muitas vezes até passando por perigos, passando por fome, passando por dificuldades. Ora, quantas pessoas a gente já viu, a gente conhece? Eu conheço amigos missionários que passam perigo de vida todos os dias, mas têm fome de almas, desejo de evangelizar. 210. Por vezes, diante dessas almas adormecidas, dá uma vontade louca de gritar-lhes, de sacudi-las, de fazê-las reagir, para que saiam dessa modorra terrível em que se acham mergulhadas. É tão triste ver como andam, tateando como cegos, sem acertar com o caminho. É tão difícil para um apóstolo quando ele vê almas adormecidas. Dá vontade de sacudir essas pessoas. E veja, no seu apostolado você vai encontrar pessoas adormecidas, pessoas desanimadas. Dá vontade de chacoalhar essas pessoas, dá vontade de falar: acorda para essa vida. Acorda para essa vida. E veja, esse é o nosso papel. Quantas pessoas adormecidas, quantas pessoas perdidas no caminho. Como compreendo esse pranto de Jesus por Jerusalém, fruto da sua caridade perfeita? Veja, Jesus chora por Jerusalém. Esse é o apóstolo. O apóstolo sempre está inquieto. O apóstolo sempre está chorando pelo povo. O apóstolo tem compaixão do povo. Jesus sobe em Jerusalém e começa a chorar, porque vê que é um povo perdido, vê que é um povo sem pastor. Veja, esse é o apóstolo. O apóstolo chora pela situação do mundo. O apóstolo, ele olha para o mundo, vê um mundo perdido e ele fica triste, ele não se alegra com isso, ele fica inquieto. O que eu tenho que fazer? Então tem gente que não está nem aí. Tem gente que não está nem aí, cada um com seus problemas, mas o apóstolo não. O apóstolo está preocupado com a pessoa inquieta, o apóstolo está preocupado com a pessoa triste, o apóstolo está preocupado com cada pessoa que ele encontra, o apóstolo está preocupado com esse mundo perdido, o apóstolo está preocupado o tempo todo. O apóstolo chora, o apóstolo sente compaixão. O apóstolo não é indiferente ao mundo que vive. Não é indiferente. 211. Aprofunda cada dia na raiz apostólica da sua vocação cristã. O Senhor instalou há 20 séculos para que tu e eu proclamássemos ao ouvido dos homens um centro de alistamento aberto a todos os que têm um coração sincero, capacidade de amar. Que chamadas mais claras queres do que o vim trazer fogo à terra e a consideração desses 2 bilhões e 500 milhões de almas que ainda não conhecem a Cristo. Irmão e irmã, há mais de 2000 anos, Deus abriu o alistamento, né? Deus começou a chamar os seus discípulos. E quantas pessoas, São José Maria Escrivá chega a dizer, 2 bilhões e 500 milhões de almas que ainda não conhecem a Cristo. Veja, ele até coloca um número, quanta gente ainda não conhece a Cristo. Então veja, este é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Levar Cristo para as pessoas. Então a gente precisa levar Cristo para todos aqueles que não conhecem. Precisamos levar Cristo a todos. Você não pode desanimar nesse processo. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para levar Cristo para as pessoas. Veja, aqui atrás de mim está a samaritana. Depois que ela conheceu Cristo, ela saiu pelo mundo para falar. Diz a palavra que logo ela foi na vizinhança, ela saiu no seu bairro, ela saiu na sua cidade e foi falar de Jesus para os outros. Só foi ela conhecer Jesus que ela começou a falar de Jesus. E João capítulo 4, o Evangelho da Samaritana, termina dizendo que muitas pessoas daquela cidade creram por causa do testemunho dessa mulher. E estamos meditando o livro Suco, de José Maria Escrivá.
Estamos na página 87, parágrafo 212. Não tenho ninguém que me ajude, é o que poderiam afirmar, infelizmente, muitos doentes e paralíticos do espírito que podem servir e devem servir. Senhor, que eu nunca fique indiferente perante as almas. Gente, olha que interessante. É o que eu dizia no bloco anterior, que eu nunca fique indiferente perante as almas. Então, isso está longe da vida de um apóstolo, ficar indiferente ao sofrimento das pessoas, à situação das pessoas. Cada um vive sua vida, cada um faz o que quer, eu não estou nem aí, cada um escolhe a sua vida. Isso não é uma atitude de apóstolo. O apóstolo sempre está preocupado com as almas. O apóstolo sempre está interessado em salvar almas, em ajudar as almas, sempre. Ele não é indiferente. 213. Ajuda-me a pedir um novo Pentecoste que abrase outra vez a terra. Sim, o apóstolo, ele sabe que ele precisa do Espírito Santo. Veja que quando é que começa a verdadeira missão apostólica dos apóstolos? Quando é que os apóstolos começam a evangelizar com força? Somente depois de Pentecostes. Então, quando é que a nossa missão vai ter força? Somente na força e na ação do Espírito Santo. Irmão, irmã, não adianta só ter faculdade, não adianta só falar bem, não adianta ter muito conhecimento. Olha, tem muita gente que sabe tudo, conhece tudo, mas não tem unção. Não tem intimidade com Deus, não tem vida de oração. Então, o seu conhecimento, essa sabedoria não converte ninguém. Então não adianta saber muito, não adianta só ter faculdade, não adianta. A coisa mais importante é ser cheio do Espírito Santo. A coisa mais importante é Pentecostes. E outra, isso é na vida do apóstolo que evangeliza, mas também a gente precisa entender que o que vai converter as pessoas é o batismo no Espírito Santo. O apóstolo é chamado a levar o batismo no Espírito Santo para as pessoas. Temos que entender isso, que evangelizar alguém seria até bom se para evangelizar alguém, um dia você impor as mãos sobre elas, chegar esse momento de ela se arrepender dos pecados dela e ela falar, eu quero o Espírito Santo, e você poder orar e falar, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre essa pessoa. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem faz tudo, é o Espírito Santo quem converte, é o Espírito Santo quem age. Por isso, aquilo que a gente acabou de ler há pouco tempo, quando eu vier, será que eu ainda encontrarei fogo na terra? Fé sobre a terra, ou melhor. Veja, a palavra que disse, vim trazer fogo à terra. Vim trazer fogo à terra. Ajuda-me então a pedir um novo Pentecoste que abrase outra vez a terra. 214. Se algum dos que me seguem não aborrece seu pai e sua mãe, e a mulher e os filhos, e os irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Cada vez vejo com mais clareza, Senhor, que os laços do sangue, se não passam pelo teu coração amabilíssimo, são para uns motivo permanente de cruz, para outros origem de tentações, mas ao menos diretas, contra a perseverança, para outros ainda causa de ineficácia absoluta e para todos lastro que se opõe a uma entrega total. Meus queridos, o chamado de Jesus ele é tão exigente, que Jesus chegou a dizer, se algum dos que me seguem não aborrece seu pai e sua mãe, ou seja, Jesus ele pediu para nós um amor a ele maior do que a família. A gente vai ter que colocar Deus acima da família, e isso pode aborrecer a família. Porque você sabe, quando alguém não está como prioridade, às vezes fica chateado, né?
Então, às vezes dá briga no namoro, por quê? Porque o namorado ou a namorada vê que não é a prioridade daquela relação. E aí dá briga. No casamento, a mesma coisa. E veja, na família, a mesma coisa. Às vezes a família vai ver que está sendo deixada de lado por causa de Cristo. E um ou outro pode se aborrecer. Jesus falou que é preciso colocar Ele em primeiro lugar. Até mesmo que pai, colocar Ele em primeiro lugar, até mesmo do que a própria mãe, que os próprios filhos. Gente, isso é duro muitas vezes. Deus em primeiro lugar que a família. Ah, mas eu não posso, eu tenho que colocar minha família em primeiro lugar. Então, tá errado. Tá errado. Deus é mais importante que a sua família. Jesus falou que Ele tem que estar em primeiro lugar. Sua família é importante? É. Ele quer que você ame a sua família? Sim. Mas nunca colocar a família no primeiro lugar que Deus. E veja, é por causa disso que muita gente não consegue seguir Jesus. É por causa disso. Então José Maria Escrivá está dizendo que para uns isso é motivo de permanente cruz. Então tem que deixar a família em segundo lugar. É para muitos um motivo de cruz, é uma cruz terrível, é um sofrimento grande. Para outros é a origem de tentações. Para outros, causa de ineficácia absoluta. Então tem uns que não conseguem fazer isto. E para outros, é um lastro que se opõe a uma entrega total. Então tem gente que não consegue se entregar totalmente a Deus porque não consegue deixar os lastros com a família. Veja, ninguém aqui está falando para você não amar sua família. A questão é, o apóstolo, ele entende que Deus é em primeiro lugar. A missão em primeiro lugar. E depois vem o resto. E depois vem a família. 215. A relha que revolve e abre o sulco, não vê a semente nem o fruto. 216. Depois da tua decisão, cada dia fazes uma nova descoberta. Lembraste de ontem, quando te perguntavas constantemente, e isto como se faz? Para continuares depois nas tuas dúvidas ou nos teus desencantos. Agora encontra sempre a resposta exata, fundamentada e clara, e ao ouvires como respondem às tuas perguntas, às vezes pueris, ocorre-te pensar, assim deve ter atendido Jesus os primeiros 12. 217. Vocações, Senhor, mais vocações. Não me interessa se a semeadura foi minha ou de outro, semeaste tu, Jesus, com as nossas mãos. Somente sei que nos prometestes a maturidade do fruto, que o vosso fruto será duradouro. Pedimos a Deus mais vocações. Como é importante isso, mais vocações. 218, sê claro, se te dizem que vais pescá-los, responde que sim, que é isso que desejas, mas que não se preocupem, porque se não tem vocação, se ele não o chama, não virão. E se a tem, que vergonha acabarem como o jovem rico do Evangelho, sós e triste. A nossa missão é pescar. A nossa missão é pescar homens. Esse é o tema do nosso capítulo aqui. A nossa missão é pescar homens. Agora, se eles vão vir ou não, se eles vão responder sim ou não, isso não deve nos preocupar. Isso não é conosco. É a resposta deles para com Deus. E que triste, porque muitos respondem como o jovem rico, né? O jovem rico foi chamado por Deus para segui-lo e o jovem rico disse, olha, não, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza, eu não vou deixar minha riqueza para seguir o Senhor. E saiu só e triste. 219, a tua tarefa de apóstolo é grande e bela.
é grande, a tua tarefa de apóstolo é grande e bela. Estás num ponto de confluência da graça com a liberdade das almas e assistes ao momento soleníssimo da vida de alguns homens, o seu encontro com Cristo. Gente, olha, que fantástico isso aqui, né? De fato, ser apóstolo é uma tarefa grande, é uma tarefa muito bela. Olha que bonito, estarmos num ponto de confluência da graça com a liberdade das almas. Então, diante daquela pessoa, a gente está diante da graça de Deus na vida dela, mas ao mesmo tempo diante da liberdade dela. Então, de um lado nós temos a graça, a manifestação da graça na vida da pessoa, mas por outro lado nós temos que respeitar a liberdade dela. E veja, o apóstolo sempre vai respeitar a liberdade da pessoa, nunca obrigar. Nunca obrigar. O evangelho é uma proposta e não uma obrigação. E veja, nós assistimos todos os dias um momento soleníssimo da vida de alguns homens, o seu encontro com Cristo. Então, o apóstolo é aquele que assiste o encontro das pessoas com Jesus. Como é bonito quando a gente começa a ver que as pessoas estão se encontrando com Jesus por causa do seu apostolado. Então é bonito quando você começa a assistir essa bênção. Pessoas que estão tendo o seu encontro com Jesus. 220. Parece que vos escolheram um a um, dizia alguém. E é assim mesmo. Sim, Deus escolhe um a um. Deus tem um chamado único para cada pessoa. Deus não chama uma multidão e fala, é todo mundo aqui. Não, é um a um. O chamado é único, chama cada um pelo nome. 221. Convence-te, é necessário que te formes bem, tendo em vista essa avalanche de gente que cairá sobre nós, com a pergunta precisa e exigente, bom, o que há que fazer? Eu vou precisar me formar, eu vou precisar me preparar. O apóstolo também precisa se preparar para a sua missão. Não podemos achar que tudo é empurrando com a barriga, tudo de qualquer jeito. Não, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos formar. 222. Uma receita eficaz para o teu espírito apostólico, planos concretos, não de sábado para sábado, mas de hoje para amanhã e de agora para daqui a pouco. Veja, não viver a vida improvisando, não. A gente tem que se preparar. Temos que ter receitas eficazes, planos concretos. Planos concretos. Como é que vai ser meu dia amanhã? Planos de evangelização, planos de salvação de almas, planos. Não podemos viver de qualquer jeito. 223. Cristo espera muito do teu trabalho, mas tens de sair em busca das almas. Como o bom pastor foi atrás da 100ª ovelha sem esperar que te chamem. Depois serve-te dos teus amigos para fazer bem a outros. Ninguém pode servir-te tranquilo. Sentir-se tranquilo, dize a cada um, com uma vida espiritual que depois de inundá-lo, não transborde em zelo apostólico. Irmão e irmã, tens de sair em busca das almas. Saia em busca das almas, saia em busca das almas. Esse programa de hoje está tentando o tempo todo te falar isso. Saia em busca das almas. Tenha fome de almas, tenha sede de almas. Vai atrás daquela que se perdeu. 224. Não é tolerável que percas o tempo com as tuas bobagens, quando há tantas almas que te esperam. Então, veja, você não pode mais ficar perdendo tempo. Me desculpa, deixa eu falar aqui uma coisa com você. Por que que eu não vou ficar assistindo série? Por que eu, Frei Gilson, não assisto série? Porque eu não tenho tempo a perder com série. Por que não assisto novela? Porque eu não tenho tempo a perder com novela. Meu irmão, presta atenção. Esse negócio de novela, esse negócio de série. Quantos capítulos? Quantos minutos? 30, 40, 50, 1 hora cada capítulo. E é um negócio que não acaba mais. Não sei quantas temporadas. Uma novela é 6 meses. Uma novela é 1 ano. E o apóstolo não tem tempo para isso. Me desculpe, eu até digo para você, se você tem tempo para ficar assistindo novela, se você tem tempo para ficar assistindo um monte de série, não estou falando que você nunca pode ver uma série ou outra, mas eu estou falando daquela vida, e falo uma série boa, né? Você
se você tem tempo a ficar nisso o tempo todo, é porque você não é um apóstolo. O apóstolo não tem tempo para perder com besteira. Vou repetir. O apóstolo não é tolerável que percas o tempo com as tuas bobagens, quando há tantas almas que te esperam. Então o mundo está pegando fogo, tem almas se perdendo e eu assistindo série. Desculpa. Isso não é a vida de apóstolo. Me desculpa. Esse negócio é vida de adolescente que muitas vezes não tem nada para fazer. Me desculpe. Me desculpe. Repito, eu não estou aqui dizendo novela. Eu não tenho visto, eu não conheço novela boa para você assistir. Eu não conheço novela boa para você assistir. Agora, pode ser que tenha uma série ou outra que seja relevante, que seja boa para você assistir. Pode ser que tenha. Inclusive tem a série famosa hoje, The Chosen, uma série cristã, uma série da vida de Cristo. Então eu não posso também dizer que tudo é ruim. O que eu quero dizer é que você não pode perder o seu tempo com bobagem. Então a maioria é bobagem, a maioria é perda de tempo. Então não é tolerável isso. Enquanto tem tanta alma se perdendo, então enquanto tem tanta gente se perdendo, a gente vai ficar perdendo tempo com programas inúteis, com televisão, programas inúteis. 225. Apostolado da doutrina. Esse será sempre o teu apostolado. Somos chamados a ensinar as pessoas os mandamentos de Deus, a vida de Deus, a doutrina de Deus. Porque a doutrina de Deus é a verdade. 226. A maravilha do Pentecostes é a consagração de todos os caminhos. Nunca pode ser entendido como monopólio, nem como preferência por um só em detrimento de outros. Pentecostes é indefinida variedade de línguas, de métodos, de formas de encontro com Deus, não uniformidade violenta. Ou seja, o que é Pentecostes? Não é que todo mundo vai se encontrar com Deus da mesma forma. O Espírito Santo ele trabalha de diversas maneiras. Cada pessoa ao seu modo, cada momento... Gente, eu já vi tanta coisa, eu já vi gente se convertendo numa missa, eu já vi gente se convertendo num grupo de oração, eu já vi gente se convertendo num retiro, eu já vi gente se convertendo em coisas que a gente nunca imaginou que ali ia haver uma conversão. Então, veja, não temos como barrar o Espírito Santo, uniformizar tudo. Como se só daquela forma alguém vai se converter. Tem vezes que as pessoas na igreja enquadram o Espírito Santo a determinada realidade. Não, para a pessoa se converter, ela tem que passar por esse processo, passar nesse curso, nesse retiro, fazer... Não, o Espírito Santo não se enquadra nisso. O Espírito Santo não faz uma uniformidade violenta. Então, Pentecostes é indefinida, variedade de línguas, de métodos. Então, Deus converte. De várias e diversas formas. 227. Escrevias-me, juntou-se ao nosso grupo um rapaz jovem que ia para o norte, era mineiro de profissão, cantava muito bem e veio acompanhando o nosso coro. Rezei por ele até chegar à estação em que descia. Ao despedir-se, comentou: quanto gostaria de continuar a viagem com vocês. Lembrei-me imediatamente do fica conosco, Senhor, e pedi-lhe novamente com fé que os outros o vissem em cada um de nós companheiros do seu caminho. Veja, o apóstolo ele vai atraindo, as pessoas querem estar perto de você para ouvir essa mensagem, para ouvir essa palavra, porque quando você fala, você abrasa o coração. Então, o apóstolo vai fazendo com que as pessoas queiram estar perto. 228. Pela senda do justo descontentamento, foram-se embora e continuam indo as massas. Muitos vão se descontentar com Deus. Muitos vão se descontentar com a verdade. No Evangelho nós vemos muitas vezes as massas indo embora. Quando você evangeliza, você vai ter que estar preparado para isso. Muitas vezes você vai ver gente descontente, você vai ver gente indo embora, você vai vendo gente que não dá conta da verdade. Dói, mas quantos ressentidos não temos fabricado entre os que estão espiritual ou materialmente necessitados? É preciso voltar a meter Cristo entre os pobres e entre os humildes. É justamente entre eles que se sente mais a gosto.
Quem vai acolher o evangelho, minha gente, são os pobres em espírito. São aqueles que se sentem necessitados. Tem gente que não vai se achar necessitado e vai embora. 229. Professor, que te entusiasme fazer compreender aos alunos em pouco tempo o que a ti te custou horas de estudo chegar a ver com clareza. O apóstolo é aquele que tem que estudar muito, tem que se preparar muito. Então, às vezes, para fazer uma pregação como essa, ou como tudo que a gente faz, demora-se anos para aprender, anos para ler, e de repente em 1 hora você consegue dar tudo mastigadinho para a pessoa. Essa é a nossa vida. É estudar muito, é se preparar muito para depois chegar para as pessoas mais mastigadinho. A nós compete o trabalho e entregar para as pessoas algo mais fácil de compreensão, melhor detalhado. 230. O desejo de ensinar e ensinar com toda a alma cria nos alunos um agradecimento que constitui terreno idôneo para o apostolado. É preciso ensinar. É preciso ensinar com toda a alma. 231. Gosto desse lema. Cada caminhante siga o seu caminho, aquele que Deus lhe traçou, com fidelidade, com amor, ainda que custe. Cada um de nós deve seguir o seu caminho. Cada um de nós deve seguir o seu caminho. Qual é o caminho que você deve seguir? Não mesmo o meu, porque o meu caminho é um, o teu caminho é outro. Cada um deve seguir o caminho que Deus traçou para você. Qual é o caminho que Deus traçou para você? Veja, não existe vidas iguais. O que Deus faz na vida do Frei Gilson é só na vida do Frei Gilson. O que Deus fez na vida de Francisco de Assis é só na vida de Francisco de Assis. O que Deus fez na vida daquela outra pessoa só faz na vida daquela outra pessoa. Veja, para cada um, Deus tem uma forma de trabalhar. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu chamado, e a gente não é cópia um do outro. Cada um aqui é único. Qual é o caminho que Deus traçou para você? É preciso que você siga esse caminho com fidelidade. É preciso que você siga esse caminho com amor, ainda que custe. E por fim, para a gente terminar este capítulo já, esse programa de hoje eu quis correr neste capítulo, né? Próximo a gente já está entrando no capítulo do sofrimento. Semana que vem, próximos capítulos, vai ser muito forte a gente falar sobre o sofrimento. Último parágrafo desse capítulo, 232. Que lição tão extraordinária cada um dos ensinamentos do Novo Testamento. Depois de um mestre lhes ter dito, enquanto ascendia para a direita de Deus Pai e de pregar a todos os povos, os discípulos ficaram com paz. Mas ainda têm dúvidas, não sabem o que fazer e reúnem-se com Maria, rainha dos apóstolos, para se converterem em zelosos pregoeiros da verdade que salvará o mundo. O Senhor deu esta ordem para nós. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Veja que esse capítulo tem como pano de fundo essa palavra de Jesus. Foi Jesus que nos pediu para pregar o evangelho a toda a criatura. Os apóstolos tiveram que entender isso. E é bonito ver, depois de Pentecostes, a ousadia dos apóstolos. Pedro, por exemplo, um homem medroso, um homem covarde, que quando uma mulher pergunta para ele, você não é um dos apóstolos de Jesus? Ele diz, não, nem conheço esse homem. Covardia total. Depois que ele recebe o Espírito Santo, Pedro tem uma valentia para pregar o evangelho como jamais se viu. Pedro tem coragem de subir nos telhados, Pedro tem coragem de ser preso, Pedro tem coragem de tudo por causa do evangelho. E por isso chegou até morrer de cabeça para baixo numa cruz. Irmãos e irmãs, espero que esse programa tenha deixado você com fome de almas. Saia em busca das almas. Este é o maior fruto que você pode dar a Deus. Que Deus te abençoe
Que Deus te proteja. Lembrando que esse programa fica gravado no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, ou Canção Nova Play, para você assistir de novo, para você mandar para alguém. Semana que vem nós nos encontramos de novo, toda quarta-feira, às 22 horas. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.